Pois é, Chico, eu não sei se tu acompanhou aí ultimamente, mas o nazista mais popular do mundo atingiu 100 milhões de inscritos no 100 milhões de inscritos no YouTube, cara. PewDiePie. Tu tá ligado que um tempo atrás acabaram com todos os contratos dele dessas grandes empresas, Disney, e com o próprio YouTube, porque ele fez umas piadas antissemitas. Acho que a gota d'água. Primeiro ele tinha feito uma piada racista, salvo engano. Salvo engano não, ele fez uma piada racista, chamou um cara de niga durante um jogo. E depois ele fez uma ele fez uma sacanagem com os indianos assim. Tinha um site que assim, tu paga uma determinada quantidade de dinheiro para a pessoa fazer qualquer outra coisa. E as pessoas iam provendo serviços, entendeu? Às vezes a pessoa fazia eu faço teu dever de casa por $1. Esse tipo de coisa, entendeu? Coisa bem simples. E tinha 2 indianos que diziam assim, olha, a gente escreve qualquer coisa no nosso corpo se pagar $5 pra gente. Aí ele pagou, e a mensagem que ele pediu para eles levantarem, né, que na verdade eles não escreveram no corpo, mas fizeram um bannerzinho, era Death to all Jews, morte a todos os judeus, saca? Aí por isso ele acabou lascando com tudo, perdeu um monte de contrato. Ele tinha uma série do YouTube que foi cancelada, mó enrolação isso aí, cara. Eu sei que ele acabou virando um proscrito, mas nunca caiu de popularidade. Nos últimos tempos, ele que é um cara que ele sempre tá ligado nessas coisas. Ele fazia uma paródia de notícias, né, chamada de Pew News, e ele ficava tirando onda com esses social justice warriors, muitas vezes. E ele sempre foi um cara meio fora da caixinha, sabe? No final das contas, ele tem essa mentalidade liberal europeia, mas ele também não acaba caindo nessa bait maldita desses progressistas malucos. O que é até curioso, porque ele recentemente fez uma publicação, acho que a gente chegou até a comentar isso no outro episódio, a respeito da Amazônia. Nessa fake news ele caiu. Como assim ele falou o que da Amazônia? Que a Amazônia tava pegando fogo, que as girafas, os micos, os orangotangos amazônicos estavam todos morrendo. Foi o que ele falou mesmo, velho? Mas ele deu uma de Emmanuel Macron, cara. Ele publicou uma foto da década de 80 pedindo que o pessoal fizesse doações, como ele supostamente fez, segundo o que ele disse, para as rainforest, florestas tropicais do mundo. Ele deu lá um site, que eu nunca nem tinha visto mais gordo, mas é um site de alguma ONG aí qualquer. Igualzinho a Emmanuel Macron. Ah, bicho, cara, mas Emmanuel Macron conseguiu o prodígio de ser odiado tanto na França como no Brasil. Cara, até nas manifestações que tiveram aqui domingo agora, Macron foi totalmente execrado, ridicularizado, satirizado. Fizeram até aquele trocadilho lá, liberté, égalité, fraternité, vai se fuder. Aí fizeram umas máscaras do Macron e tal. Rapaz, esse cara conseguiu esse feito. Ele já era odiado na França, né? Macron démission lá dos jaqueta vermelha, ou jaqueta amarela, gilet jaune, né? E agora ele também tá sendo odiado no Brasil, velho. E o pessoal fica puto também com ele no Brasil. E Bolsonaro falou isso refletindo, obviamente, eu acho que o senso comum nacional de que, porra, aquela mulher do Macron é feia pra caralho e, bicho, isso aí descredita Macron de qualquer coisa, pô. Pegar as mulheres dos grandes líderes nacionais, são todas belíssimas, né? Um grande exemplo disso era do outro presidente francês aí, o Sarkozy, que era marido da Carla Bruni. Aí me chega Macron com a mulher que parece o mascote do Iron Maiden. E o cara quer vir invadir o Brasil, porra. Qual é a moral que um cara que é casado com um trabuco daquele tem pra invadir alguma coisa, né?
Eu lembro da Carla Bruni, que até hoje, de vez em quando, eu coloco ela no Spotify para ficar sussurrando no meu ouvido. Essa mulher é absolutamente sensacional, sensacional. E esse cara com um trabuco daquele quer ter respeito, quer botar moral, ele é por isso que ele é um desmoralizado. Não, e ele foi desmoralizado. Cara, tu viu aquele vídeo do Trump com ele? Fizeram uma legenda, não dá pra saber direito, mas assim, eu tentei até fazer uma leitura labial e tal, e fazia sentido a legenda que eles colocaram. Que, que o Trump, na hora que chega, a primeira coisa que fala com o Macron é: você errou com o Brasil. Aí ele aponta assim pro Macron. Aí o Macron faz aquela assim, bicho, tu vê pelo body language total que é que eles estão falando ali, né? Aí o Macron recua e abre as mãos assim, meio que se rendendo, né? Um típico francês. E aí ele fala assim: não, a gente vai conversar sobre isso e tal. Não, mas eu falei com o Bolsonaro e tal, e você errou com o Brasil e tal. Aí eles tiraram a foto, etc e tal. E, cara, e durante também toda a reunião do G7, todos os outros líderes, pô, inclusive a mais radical de todas, que era a Angela Merkel, foram contra essa virulência com que o Macron estava tratando o Brasil e toda esse radicalismo que ele estava querendo impor, colocando essa questão do da União, do acordo comercial da União Europeia com o Mercosul na jogada, né, na mesa aí de negociação, para poder usar a questão da Amazônia como barganha. Cara, isso aí foi inadmissível. Boris Johnson, Angela Merkel, todo mundo retaliou isso aí. E na documento final da reunião não saiu nenhuma menção à Amazônia. E diante de todas essas fake news que o próprio Macron levantou, ele saiu totalmente desmoralizado dessa reunião, cara. E Bolsonaro, que botou o pau na mesa, xingou a mulher dele, fez o que fez, saiu por cima, com certeza, porque, tipo assim, ele deu o recado: ó, cara, se tu quiser, até o Onyx Lorenzoni, pô, que é aquele pulha lá do DEM, que é o cara, a ministra da Casa Civil, falou hoje, como é? O pessoal do Exército sempre me falou: a gente não tem como evitar nenhuma invasão aqui na Amazônia, se quiserem internacionalizá-la e tal. Mas uma coisa é garantida: se eles entrarem aqui, daqui eles não saem. Ou seja, porra, até o ministro da Casa Civil botou o pau na mesa, Bolsonaro botou o pau na mesa. Tem um documento, pô, incrível, que o Ernesto Araújo, lá no Ministério das Relações Internacionais, emitiu em relação à questão de doação. O ministro do Meio Ambiente fez uma boa entrevista no Pânico também, falando tudo, botando os pingos nos is de que a França não cumpre nem o Acordo de Paris, né? Cara, o Brasil saiu muito fortalecido disso aí, cara, muito fortalecido, porque realmente a gente impôs, tanto na questão retórica como na prática, a nossa soberania em relação ao nosso território. Bicho, agora eu tô puto aqui, o Cebolinha fez um gol miserável, caralho, tá 1-1 aqui o jogo. Cara, eu acho que essa semifinal vai dar Grêmio e Flamengo, viu? Mas em relação ao Macron, assim, cara, político é a mesma merda em todo lugar do mundo. A gente não se engana com esse teatrinho. A gente vê isso aqui acontecendo a nível municipal, os políticos aqui já pensando nas eleições do próximo ano, se colocando na outdoor, essas coisas, a gente sabe muito bem o que eles querem. Cara, a única coisa que Macron tá fazendo com esse Piauí inteiro que ele provocou, se referindo do modo como ele se referiu à Amazônia, é simplesmente ele tá querendo viabilizar a candidatura dele à reeleição. É isso que ele quer. Simplesmente isso. Ele tá querendo mostrar força com o pessoal do interior da França. E a ponto de querer criar essa crise institucional entre União Europeia e América do Sul,
só para tentar assustar esses acordos e mostrar para o pessoal da casa dele que a candidatura dele ainda é viável, porque ele é um cara com voz forte. Mas como tu disseste, ele saiu muito feio por isso. Se ele tivesse um tique, um teco para conversar dentro do cérebro dele, primeiro que ele não teria ele não teria os coletes amarelos lá saindo já, eu já vi. Sábado passado, Júlio Júnior. O sábado passado foi o 41º sábado seguido que eles saíram às ruas. Se ele tivesse o mínimo trato político, isso com certeza não estaria acontecendo na França. E ele está querendo ganhar força para a reeleição. Com esse tipo de manobra, ele quebrou a cara bonito. Ele não está apitando nada, como tu falou. Quem apita as coisas mesmo na União Europeia, que é a Alemanha, com a Angela Merkel, chegou lá dando um puxão de orelha dele. E o Trump chegou com os 2 pés no peito do cara. É uma falta de habilidade política muito grande. Ele tentou se criar logo em cima de Bolsonaro, da gente aqui. Isso deu muito mal. Ah, não, pô, total. E tipo assim, logo foi tão estranho, cara. Foi tão estranho o que aconteceu, essa reação toda, ele, esses outros artistas aí de Hollywood e tal, aquela guerra midiática que houve, foi tudo tão assim absurdo que demorou até a haver uma certa digestão do que é que estava acontecendo. Depois que o nego começou a botar o pé no chão, botar a cabeça para funcionar, tudo ficou bastante claro. Pô, o cara tá querendo se reeleger, o cara tá passando por uma crise política no próprio país, entendeu? E aí, nesse ínter, é celebrado um acordo entre União Europeia e Mercosul, no qual vai haver uma abertura econômica entre os blocos. Beleza. Aí vem o fator interno da França, que tem uma economia, principalmente nesse setor agrícola, totalmente subsidiado. Um protecionismo imenso para os produtores. E eles se veem na perspectiva de concorrer com um mercado ou com a produção brasileira que é pujante, uma produção brasileira que praticamente abastece aí 1 bilhão de pessoas no mundo todo de alimentos. Os caras, a gente vai perder. Não, eu tô ligado. Sim, a gente tá... Não, eu tô vendo aqui, eu tô querendo falar, tô tentando manter minha concentração aqui. Até ia falar minha preocupação, não manter aqui minha concentração, tu fica falando de Grêmio, porra, foda. A gente tá falando de assuntos internacionais, porra. Sim, aí... Libertadores internacional, cara. Cara, enfim. Ele tá com esses assuntos internos. É óbvio, pô, que ele ia usar qualquer pretexto, cara. Ele ia usar até o fato do Bolsonaro ser torcedor do Palmeiras para poder tentar embargar essa porra desse acordo aí comercial, cara, de livre comércio União Europeia e Mercosul. Porque ele aceitar isso, né, de bom grado e tal, seria ele se queimar com a classe de fazendeiros agricultores lá da França. Ou seja, mais uma classe que ia querer a cabeça dele. E o cara, como tu falou, o cara é político. Então ele tem que sobreviver. Bicho, a merda, velho, da política é justamente essa. O chefe de Estado tem que se reeleger, pô. E aí o cara, às vezes, ele se vê obrigado a tomar as piores decisões possíveis simplesmente por questões eleitorais. Se a França fosse uma monarquia até hoje, isso aí não estaria acontecendo, porra. Porque o primeiro-ministro seria eleito através de uma forma direta pelo parlamento, né? Aí a figura do Macron não teria essa necessidade de se impor e de se viabilizar politicamente, porque a própria estrutura política lá teria outros mecanismos, né? E aí a gente tem essa estrutura republicana que privilegia a má política,
né? Inclusive aqui também, né? Já sabe disso, e na França também. Cara, mas o pior disso tudo, né, dessa história toda, é que o pior não, o melhor, na verdade, é que essa afronta aí do Macron despertou aí um certo nacionalismo adormecido em muita gente. Eu mesmo estava preparado para uma guerra iminente, eu ia me colocar como voluntário. E assim, Xande, se tipo assim, a França resolvesse invadir o Brasil, tu se colocaria como voluntário para defender nosso território? Meu irmão, enquanto tu tá falando, eu tô puxando peso aqui, cara. Agora é a operação emagrecer e ficar parecido com aqueles muçulmanos que lutam lá na Rússia. Esse é meu projeto 2019 agora. Acabei de estabelecer esse projeto. Pau no cu dos franceses, cara. O francês já apanhou uma vez aqui com Jerônimo de Albuquerque, cara. Eu também sou descendente de índio e de português, cara. Eu também chuto o cu desses caras. Tu chupa o cu dos caras? Como assim? Não entendi. Não, chupar o cu só se for da Carla Bruni. Dos caras eu chuto mesmo, com o pé. Ah, entendi. Sim, caralho, bicho, deixa eu falar. Outra parada tosca que rolou, bicho. O Felipe Neto mandou uma mensagem em inglês pro Macron pedindo, pelo amor de Deus, liberte o Brasil do Bolsonaro. Obrigado por suas palavras, obrigado pelo seu apoio. Bolsonaro não representa o Brasil. Deixa eu só respondi lá embaixo. Caralho, Felipe Neto, cala tua boca, seu verme miserável. A gente aqui do Maranhão. Assim, a situação é tão maluca. A única pessoa que gosta de Macron é a pessoa que é mais odiada nesse país, cara, que é o Felipe Neto. Eu respondi lá, assim, Bolsonaro não representa, mas tu representa. Que mongolice é essa, cara? E ainda coloquei uma foto do Jerônimo de Albuquerque lá como resposta. Assim, pelo amor de Deus, cara. Só merda na cabeça desse povo. Não, o pessoal que escuta aí, que não tá ligado, quem é Jerônimo de Albuquerque? Jerônimo de Albuquerque do Maranhão é filho de Jerônimo de Albuquerque do Pernambuco. Foi um cara lá que lutou, etc e tal. Ele até levou flechada, perdeu um olho, o de Pernambuco, né? E aí ele se casou com uma princesa indígena e teve o Jerônimo de Albuquerque filho, que é o filho dele, que era um militar e tal. E esse cara foi quem comandou as tropas portuguesas, junto com as tropas, entre aspas, né, eram tropas mesmo, né, das tribos guajajaras, ou guajaras não, tabajaras, né, contra a invasão francesa aqui no Maranhão. Eram índios e portugueses contra os franceses e uma outra tribo indígena lá, que teve como marco aí a Batalha do Guaxinduba. Inclusive teve uma parte épica aí na batalha, um milagre, né, relatado, em que a areia se tornou pólvora e eles puderam afugentar os franceses e tal. E assim, é um marco na história do Maranhão e marco na história do Brasil, né? Porque a gente teve aqui a França equatorial, a França equinocial, né, que era em São Luís, no Rio. E aí um dos focos aí de invasão dos franceses foi aqui no Maranhão, e que eles foram simplesmente afugentados pelos portugueses. Aí depois de tudo isso, depois de todo esse sangue derramado, essas batalhas épicas, me chega Felipe Neto pedindo para que as porra dos franceses voltem a invadir aqui o Brasil. Vá se fuder, Felipe Neto. Puta que pariu, cara idiota, velho. O cara não sabe nem o que é Brasil, pô. Não sabe nem o que é história, ele não sabe nem o que é nada, velho. O cara é um completo débil mental, um completo, assim, alienado. E esse tipo de gente aí que tá fazendo um vídeo, tá fazendo sucesso e de certa forma aí influenciando as crianças, né, cara, os adolescentes. Puta que pariu, velho. Felipe Melo é um ótimo jogador. Felipe Neto é um merda, cara. É uma coisa assim absurda, pô. Esse tipo de cara ainda ter alguma influência aqui, ainda ser pauta de alguma coisa no Brasil. Cara, e como tu disseste, o absurdo é tão grande que isso fez, assim, despertar, sentimentos despertaram no coração dos brasileiros. Meu irmão, até o padre Zezinho, com quase 80 anos de idade, tava redpilado. Tu viu o post dele? Esses europeus aí já foi o tempo deles. Esse europeu com vontade de catequizar é a cor do passado.
Esses caras querem botar a mão na nossa terra aqui. Cara, até o Padre Zezinho tava redpilado, bicho. Não, Padre Zezinho é a figura. É tipo assim, foi a mesma coisa do Padre Fábio de Mello, né, cara? Na história lá do Nardoni, Padre Fábio de Mello falou tantas verdades que a lacrosfera ficou tão assim em choque com o que ele falou e começou a atacá-lo que o cara se sentiu obrigado a sair do Twitter diante de tantos ataques. A mesma coisa foi o Padre Zezinho, cara. Só que a do Padre Zezinho é ainda mais surpreendente porque o cara simplesmente tocou foi o terror, pô. Era assim, é um negócio tão absurdo assim, o fato dele ter falado aquelas verdades ali, que meu amigo, eu me senti obrigado a ir lá no perfil dele pra ver se era verdade, e era mesmo, pô. O Padre Zezinho virou um red pill total. Eu fiz a mesma coisa, cara. Eu tive que ir lá no perfil dele conferir, e assim, quando eu cheguei ao perfil dele, a informação estava até mais completa. Acho que ele tinha editado o post e feito ali um argumento realmente mais longo, mostrando dados e tudo mais. E, na verdade, enfim, a gente tá com essa ideia antiga já de que a esquerda dominava tudo na intelectualidade, etc e tal. Beleza, isso é verdade. A gente tem que lembrar que o discurso nacionalista era o discurso das esquerdas brasileiras até muito recentemente. Se vacilar até hoje nessas figuras que sejam um pouco mais antigas e certamente na figura de partido como o PCO. Mas, assim, o que a gente vê, tomando isso como exemplo de uma mudança de mentalidade ainda um pouco maior, é que, sabe aquela história de que, assim, mansplaining é um problema tão brasileiro que ele tá até escrito em inglês? Assim, e eu lembro que o Porta dos Fundos, num raro momento de lucidez, ele fez até um vídeo desse aí tirando onda com esses termos em inglês, que na verdade são gatilhos de histeria de meninazinha burguesa, saca? E, assim, esse é um exemplo muito grande de que como essa globalidade, essa mentalidade globalista, é ela que está ditando aí os rumos da esquerda geral, da esquerda mundial. E, novamente, o vocabulário sempre entrega a pessoa, no final das contas. Quando a gente está atento ao vocabulário, a gente descobre ali quais são as influências e quais são as orientações que a pessoa está seguindo. O maior exemplo é esse aí, cara. Essa história de que a gente fica importando problema que não existe no Brasil para conseguir ter um discurso já empacotado, aliás, empacotado não, já enlatado, vindo especialmente dos Estados Unidos, é a mais pura verdade. A gente sabe, por exemplo, mudando um pouco de assunto, mas ainda está ali no contexto, que de fato a gente tem um problema racial muito grande, que os pais do conservadorismo brasileiro sempre deixaram muito claro que a escravidão ia ser um problema que ia perdurar na sociedade brasileira. E de fato a gente vive até hoje. Mas sugerir como um easy nobre da vida, por exemplo, que existe uma segregação no Brasil aos moldes da segregação que existe nos Estados Unidos é um absurdo, é uma falsificação completa da realidade brasileira. Daí que a gente tira qual é o lance aqui do discurso racial. A gente não vê aqui como nos Estados Unidos brancos e negros conversando com os outros a partir dos seus representantes. Isso é uma coisa assim, que é notável em toda a sociedade segregada. Isso não acontece no Brasil. Então a gente tem um outro tipo de problema aqui, um problema social sério, mas que não cabe nesse enlatadozinho americano. E voltando para o assunto, pro tema globalista, essas coisas começam a permear a cultura dos países inteiros e, no final das contas, eles acabam fazendo com que esse pessoal que está dando a grita perca o contato com a realidade. Daí que tem que vir esses veterocomunistas, ou esquerdistas, ou culturalmente esquerdistas, como o Padre Zezinho, puxar o pessoal de volta para a realidade. E no caso do Padre Fábio de Mello, a histeria desse povo é tão grande que a coisa mais natural do mundo, que é ter uma rejeição natural por um cara que assassinou a filha dele, assassinou a própria filha, é rejeitado porque parece com o discurso do Bolsonaro. Olha o nível de deslocamento da realidade que esse pessoal tem. É por isso que eles vão continuar se fudendo. É que nem estavam falando, né, em relação a essa questão da Amazônia. Antigamente a esquerda
dizia que a direita, né, do PSDB, na época que o PSDB era de direita, ou imaginava-se que ele fosse de direita, diziam que ele ia vender a Amazônia para os Estados Unidos, e que lá nos Estados Unidos a Amazônia já era considerada território internacional, quase americano, etc e tal. E aí quando é agora, né, Bolsonaro faz jus a essa visão nacionalista que é típica dos militares, e aí a esquerda vai defender o Macron, cara, defender a internacionalização da Amazônia. Por favor, fiquem com a Amazônia e salve-nos aí desse Bolsonaro opressor, salve as matas, né, que o Bolsonaro tá queimando tudo. Puta que pariu, meu irmão. Cara, isso é o cúmulo do absurdo, o cúmulo do absurdo. Tanto, é por isso que o Macron, cara, foi, tipo assim, ridicularizado, tanto na reunião do G7, né, quanto nessas manifestações que tiveram agora. Então, Xande, nem teve nada aqui em São Luís, né, cara? Tu ficou sabendo de alguma coisa dessas manifestações aí do dia 25? Cara, não teve em São Luís, não. Aliás, se teve foi de maneira muito tímida, porque, enfim, o que eu soube era o pessoal tentando, o pessoal mais próximo ali do Endireita Maranhão, querendo convocar as coisas mais assim, há 2, 3 dias da data marcada, né? Então, o nível de mobilização é baixíssimo. E também tem o que aconteceu nessas últimas manifestações, foi o envolvimento de MBL, etc. E, assim, essas partículas todas do movimento conservador, direitista, liberal, aqui no Maranhão especialmente, já está começando a criar farpas, assim como a nível nacional. As coisas já estão se espelhando aqui e se espelharam de maneira muito rápida. Então, quando o pessoal viu, por exemplo, o MBL indo só para dar entrevista nas manifestações anteriores e sair de bonitões e capar o gato, isso é um balde de água fria na mobilização em geral. Aí acabou que as coisas ficaram para cima da hora e, assim, nem os carcarás foram, porque quem quer se juntar à bagunça, né? Não, cara, mas assim, eu achei assim, as pautas dessa manifestação não foram assim umas pautas tão agregadoras. É lógico que todo mundo quer o Toffoli fora do STF, Gilmar Mendes fora do STF, Lewandowski, né? Até diante dessas últimas delações aí que tiveram do Palocci e tal, e do Odebrecht. Mas, cara, assim, eu mesmo não me senti impelido aí, porque eu percebi uma certa jogada nessas manifestações. Tava lá todo mundo apoiando, né, as manifestações, aqueles, né, o MBL é um exemplo disso, aqueles que outrora diziam que essas manifestações eram golpistas, não sei o que e tal. Aí estavam todos eles apoiando lá por conta daquela pauta contra o abuso de autoridade. Por uma questão até política, não vai haver o veto completo da lei que foi aprovada no Congresso, entendeu? Na do abuso de autoridade. Porque, cara, tem realmente coisas assim que eu vejo que fazem sentido nessa lei. Porque, cara, essa questão dessa judicialização da política, isso aí acaba emperrando muita coisa na administração pública. Beleza. Isso até faz sentido. Só que tem medidas lá nessa lei de abuso de autoridade que são realmente absurdas, mas assim, não dá para vetar tudo por completo, né? Sabe-se que elas foram lá um desvirtuamento daquelas 10 medidas contra a corrupção, né, do Ministério Público. E aí desvirtuaram, transformaram nessa lei de abuso de autoridade lá no Congresso, votaram algumas coisas lá que faziam sentido e entrou um monte de jabuti lá dentro dessa lei. Tipo assim, tu não pode algemar o cara, tu não pode não sei o que e tal, questão de condução coercitiva, uma série de coisas que tiraram lá por conta dessa questão do abuso. Colocaram isso e falaram, o Bolsonaro tem que vetar tudo. O Bolsonaro não vai vetar tudo. Aí qual é a jogada?
jogar a população contra Bolsonaro e jogar o Moro contra Bolsonaro. Falar assim, olha aí, ó, Bolsonaro fez um acordão com o judiciário e com o legislativo para não vetar na integralidade a lei de abuso de autoridade. Tá aí o presidente de vocês, foi para isso que vocês votaram nele, não era para combater corrupção, agora o cara tá aí junto com os corruptos e tal. Ou seja, tinha uma armadilhazinha aí. Foi por isso que eu saquei que houve essa adesão aí do MBL. Eles queriam deixar uma armadilhazinha aí para poder jogar o Bolsonaro contra a população e jogar o Bolsonaro contra o Sérgio Moro, como todo mundo tá querendo fazer aí nos últimos tempos, né? Tipo, antagonista, até a própria Jovem Pan também tem feito isso, o Globo e tal. Todo mundo quer colocar o Bolsonaro contra o Sérgio Moro porque sabem que o Moro lá é um dos alicerces desse governo. Perfeitamente, Francisco. O que acontece é que a gente vê uma nova tentativa de um discurso antigo contra o Bolsonaro. A gente lembra que, por um tempo, ele era um fascista maluco, etc e tal, que ia impor uma ditadura. Só que antes disso, eles diziam, tá vendo? Ele é um de nós, ele é mais o mesmo, ele é mais o mesmo. E, na verdade, quem está se mostrando mais o mesmo no sentido de ser mais um deputado, mais um cara ficar mamando na teta do Estado, mais um cara que vendia voto, etc, etc. Mas o que a gente está vendo aí é que quem está se mostrando mais o mesmo é a imprensa. O pessoal, assim, eu não sei a quantas anda os acessos do antagonista. Assim, eu dizendo, ali, pela bolha do Twitter onde eu estou percebendo, eles estão perdendo uma relevância porque o pessoal está, assim, percebendo pela primeira vez que, na verdade, o pessoal ali é mainstream media, está interessado em construir uma determinada narrativa, especialmente no caso do antagonista, porque eles estão ali profundamente vinculados ao pessoal da Empíricos, e eles sabem que as coisas que eles publicam têm um efeito grande no mercado, porque, assim, eles estão vinculados com essa empresa enfim, tu sabe mais disso do que eu aí, esse Miguel ali da Betina e seus amigos, e o pessoal tá tratando essa galera com cada vez mais desconfiança, e, assim, é absolutamente sensível o modo como eles, junto de MBLs e etc., estão tentando a todo custo fabricar uma crise entre Bolsonaro e Sérgio Moro, uma coisa assim que é absolutamente sem fundamento. E até veículos de menor relevância, especialmente o pessoal da direita, começam a reproduzir esse tipo de bobagem. Eu dou o exemplo do Radar. O Radar estava assim, o Radar da Veja, né? Que antes era do Lauro Jardim, que é a cupincha do Diogo Mainardi, e depois passou, acho que, para a própria Vera Magalhães, e agora tá com um cara que ninguém se importa com o nome dele. Enfim, eles estão porque estão querendo criar essa narrativa. E, assim, a gente vê que é um besterol sem pé nem cabeça, porque ainda nesse exemplo do Radar da Veja, uma semana atrás esse cara estava publicando que o Olavo estava pedindo a cabeça dos militares numa bandeja para o Bolsonaro. Gente, isso é um dissenso, especialmente para ser dito uma semana atrás, quando todo esse problema que o Olavo teve, especialmente com o Mourão, mas, enfim, com os outros generais, já acabou há meses. Uma vez que o Mourão parou de falar abobrinha, acabou todo aquele furdunço. Então, é aquela história que o Bolsonaro tenta... É o Denzel Washington que fala, salvo engano, que quando ele... Enfim, é um termo em inglês, né? Diz que quando tu não vê as notícias, tu não está informado, mas quando tu vê as notícias, tu tá... Eles falam de misinformation, né? Tu tá mal informado, no sentido de estar sendo levado ao erro. E o Bolsonaro, às vezes, comenta isso aí. E é exatamente isso que está acontecendo. É uma crise que não tem absolutamente uma fonte para vazar informação a respeito dela, mas que a mídia tenta fabricar. E, assim, todos esses liberais estão emplacando esse discurso. O Moro não precisa se humilhar, porque se ele se candidatar em 2022, ele leva fácil. Esse discurso está surgindo com muita, muita força. Os liberais inteiros, e assim, vai do corotinho do Twitter até o Luciano Ayan, passando por antagonista e pelos próceres do MBL, todos eles já estão com essa cantilenazinha de que o Sérgio Moro tem mais é que se livrar
do Bolsonaro para concorrer forte em 2022. E claro, assim, a cereja do bolo dessa semana, nessa tentativa de separar Bolsonaro de Moro, foi o Dória já uma conversinha do tipo, quem não gostaria de ter o Sérgio Moro na sua equipe? Dória é um pau no cu, rapaz. Dória é o Macron do Brasil. Sim, qual a questão? Cara, eu acho que Macron não consegue nem ser o Dória, né, da França, né? Eu acho que ele é tipo o Haddad da França. Alguma coisa assim. Nem isso ele consegue ser, velho. O que é Macron? A coroa do João Dória é mais enxuta do que aliás, é menos enxuta no sentido de não estar seca, mumificada igual a do Macron, né? Não, pô, a coroa do Dória parece a mãe do Schiffler, pô. A cara. Exatamente. Não, pô, mas só pra te dar um panorama a respeito disso, eu tava até tendo uma discussão com Leitadas lá do Loen no Twitter. Porque assim, velho, o que é que acontece? A gente teve agora que tu falou aí porque o antagonista, o dono do antagonista é a Empíricos. É verdade. A Empíricos mexe com o mercado financeiro, é a publicadora financeira, etc e tal. Mas só pra ter uma noção, cara, hoje, por exemplo, a gente teve a repercussão aí da questão do BTG Pactual, né, que entrou aí na delação do Palocci e tal, que estava aí recebendo informação privilegiada, burlando as regras do mercado, etc e tal, através do André Esteves, né? Aí o que acontece? O André Esteves é dono da Veja. Aí tu já vê um conflito de interesse. Porque, por exemplo, tipo, o pessoal do mercado financeiro, cara, o BTG Pactual é um monstro, pô. Eu próprio sou cotista de fundo imobiliário do BTG Pactual, que é um fundo de fundos que ele tem, que é como é? BCFF11. É um fundo que eles têm e eu sou cotista também. E eles têm fundo imobiliário, os caras têm hedge funds, os caras têm CDB, porque eles também são bancos, os caras têm tudo, entendeu? E aí, ou seja, é um gigante, né, diante de vários outros bancos que tem aí no Brasil, o BTG, só que diante dos quatro primeiros lá, dos top 5, ele não é tão grande assim, mas digamos assim, um banco de investimentos grande no Brasil. E a discussão que eu tive com Leitadas foi justamente sobre essa questão, porque ele publicou no Twitter que diante dessas acusações que o André Esteves do BTG Pactual está sofrendo agora, né, novas acusações, o Paulo Guedes, por ser fundador do Pactual, né, poderia ser relacionado com esses crimes. Aí o que eu argumentei foi o seguinte: temporalmente isso não faz sentido, porque o Pactual foi fundado, ele é um dos 4 fundadores, né, o Paulo Guedes, foi fundado na década de 80, aí depois foi vendido para a UBS, que é um banco suíço, depois foi vendido para o André Esteves, né, que era dono do BTG, mas ele era ex-UBS, aí virou o BTG Pactual. Ou seja, não tem essa relação direta, temporalmente, né? A outra questão cara, a mídia nunca vai relacionar, criar uma campanha virulenta contra quem coloca dinheiro no bolso delas diretamente, né? Do bolso da mídia, no bolso deles. Por exemplo, JBS, que não aconteceu nada com a empresa, saca? O Wesley Batista, eles estão aí até hoje. Que era da Friboi, um dos maiores anunciantes do Brasil. Outra coisa, o próprio André Esteves já foi preso também, não aconteceu nada com ele. Porque, cara, além de eles investirem muito em mídia, eles são donos de mídia também. Eles sempre vão estar por cima da carne seca e porque tem muito interesse envolvido num cara desse, entendeu? Tem muita gente que investe nele, no banco dele. É muito difícil, né, que aconteça alguma coisa com eles, porque eles não são donos de construtora, apesar dos caras serem ricos, porque eles têm muito mais capilaridade, eles têm muito mais influência, saca? E assim, não estou defendendo aqui a impunidade, né? Mas eu acho muito difícil alguém da mídia se dispor
a envolver o Paulo Guedes, tal como eles fazem essas campanhas de difamação com a mulher do Bolsonaro, com o próprio Sérgio Moro, com a Damares, com o Ernesto Araújo, com o ministro da Educação e tal, porque, cara, é um negócio assim, é um Golias que eles próprios não podem derrotar. Porra, o Paulo Guedes, com uma ligação, ele fala com toda a elite financeira do país. Pô, o cara já é um grande gestor de fundos e tal, conhecido por ser um prodígio aí nessa parte financeira, né? E tem muita gente envolvida nessa questão aí do BTG Pactual, muita gente que bota dinheiro lá. Aí, ou seja, a mídia não vai ficar espezinhando os caras, né, por conta dessa denúncia aí. Mas o que eu quero dizer com isso é, a mídia, ela é controlada, a mídia tem seus interesses, atacar diretamente esse tipo de pessoa, esse tipo de empresa, não é interessante para eles, eles não vão fazer. E justamente pelo fato deles serem controlados e eles terem interesses subreptícios, interesses outros, né, segundo as intenções aí, é que eles estão perdendo cada vez mais credibilidade e essa mídia alternativa que a gente está fazendo está ganhando cada vez mais força. Pois é, Chico. E, enfim, quando a gente vai se introduzindo, já aconteceu alguns anos atrás já comigo. Alguns anos já foram, comigo. Aconteceu a gente ir se introduzindo nesse meio holovético, alguns nomes mais assim, destacados dos alunos acabam aparecendo, né? Eu lembro de estar ali fuçando no site dele, dar de cara com um texto chamado dos convidados, né? Tinha uma sessão para convidados chamado Elementos da Filosofia de Olavo de Carvalho, e até pelo modo como o autor escrevia, eu achava que era até um coroa escrevendo, um desses amigos da antiga do Olavo, coisa assim. Quando eu vou descobrir quem é o tal do Ronald Robson, não só sei que é um cara que tem praticamente a minha idade, é poucos anos mais velho que eu, como é teu compadre, cara. Um dos alunos mais destacados do Olavo é teu compadre. E, enfim, tá aqui em São Luís e de vez em quando a gente até se encontra por aí. Aí nessas conversas todas aí, de vai e vem, a gente fica conversando às vezes pelo WhatsApp até, que é o cara mais gente fina que existe no mundo. Eu descubro que ele tá escrevendo um livro sobre Olavo. E eu quero saber se ele vai matar um dos grandes mistérios envolvendo Olavo de Carvalho, cara. Que é porque ele beta essas meninas de perfil renascentista. Porque diabo o Olavo de Carvalho é tão tarado pro gordo. Rapaz, deve ter um capítulo no livro sobre isso, né, cara? Com certeza. Pô, mas, assim, é interessante essa história do livro aí, que é Conhecimento por Presença, né? Introdução à Filosofia de Olavo de Carvalho, vai sair pela Aine. Cara, pouca gente estava sabendo da publicação desse livro. Aí a Aine, que acho que tem uns 20 mil assinantes lá do Instagram deles e tal, seguidores do Instagram, me resolve fazer um anúncio, né, dessa publicação, né? Olha, a gente vai publicar esse livro, tal, do filósofo, sobre a filosofia do filósofo Olavo de Carvalho, etc. Cara, a quantidade de hate que teve nessa postagem foi tão imensa que os caras tiveram que apagar a publicação para não transformar lá o perfil da editora, né? Que é, cara, tipo, a editora, assim, os livros dela são muito bonitos, capa, tudo é muito lindo. É uma editora, assim, muito, assim, focada nessa questão de arte, literatura e tal. E aí, do nada, o perfil lá da editora virou um campo de guerra simplesmente porque colocaram uma foto do Olavo de Carvalho lá dizendo que ia sair um livro dele. E, cara, aquilo ali foi tão absurdo que logo depois veio a reação, né, do pessoal que lê o Olavo de Carvalho, que segue e tal, o Olavo de Carvalho, até conhece o Ronald pela questão lá da Nabucco, etc. E de outros textos dele e tal, e trabalhos. E aí veio essa reação simplesmente para botar assim a real nessa história toda, para dizer que, porra, é crime simplesmente publicar um livro de um filósofo
Quer dizer que o pessoal fala que os nazistas, os medievais queimavam livros. E os caras aqui da esquerda, agora, dessa esquerda aí, porra louca, simplesmente não queimam livros, mas eles impedem que os livros sejam publicados. Puta que pariu, velho. Isso é revoltante, pô. Bem, isso aí é aquela coisa lá, aquela coisa que a gente já está cansado de saber, de certa maneira até é um reflexo, uma das críticas que o próprio Olavo faz à escola sem partido, né? Ele devia dizer que o nome é escola sem censura. O que esse pessoal da esquerda faz aqui no Brasil é uma coisa só: impedir que ideias discordantes circulem livremente no país. Isso vai desde a escolha do currículo do MEC a um falsificado dicionário crítico do pensamento de direita, como o Olavo denunciou na época que isso foi lançado lá no meio dos anos 2000, como agora com esse AUE, essa rasgação de cu, como diz nosso amigo Rafael, que a gente testemunhou ali nos comentários do Instagram, a ponto do pessoal até chegar a ficar com algum receio do livro não ser publicado. Mas segundo uma coisa que o próprio Pedro Sete Câmara falou no Twitter, ele entrou em contato, por curiosidade, com o pessoal da editora e ele... E assim, a publicação está garantida. Eles tiraram a publicação, eles apagaram a publicação ali para exatamente acabar com esse AUE, uma vez que a editora é pequena e tal, está ali fazendo um pequeno livro de arte. Mas, via de regra, é esse modo de atuação que já está sendo denunciado não é de hoje, pelo próprio Olavo. Mas, enfim, o livro vai sair e vai ser um sucesso. Assim esperamos, porque queremos passar o final de ano comendo camarão na casa do Ronald. Rapaz, pra tu ter uma ideia, olha só o comentário que me saiu lá nessa postagem do Instagram da Aine. Um tal de Leonardo Romeu, sei lá, Romeu. Ele fala assim: só existe um lado nessa história. Ou você apoia o fascismo e lhe dá corpo através de edições como essas. Já tá dizendo que a porra do livro é fascista. Olha o tamanho do cérebro de amendoim do cara. Prosseguindo, né? Ou você defende os direitos humanos. Ou seja, o livro ele vai ser um grave mal aos direitos humanos. Vai ser uma afronta a todos os direitos humanos, né? O cara não leu o livro e já está dizendo que o livro vai ser isso. Vamos prosseguir aqui com essa reflexão aí do nosso amigo Romeu. Vergonhoso e ridículo posicionamento da editora. Atitudes assim fomentam o fascismo e dão moral a sujeitos maléficos. Vergonhoso gesto. Péssimo! Exclamação. Estou deixando de acompanhar as redes sociais e não comprarei nada do catálogo da empresa, além, é claro, de alertar aos meus contatos sobre essa barbárie intelectual. Puta que pariu, velho. Esse é o maior tipo de trogloditismo que pode haver, cara, nas redes sociais. Tipo, o cara não lê o livro, o cara não sabe porra nenhuma, o cara acha que nunca leu o Olavo e já vai dizer que uma publicação a respeito da filosofia dele é uma afronta aos direitos humanos, cara. Bicha, e esse pessoal aí que tá falando mal de obscurantismo da Idade Média. É um absurdo. E, novamente, a história se repete. Um dos artigos, uma das séries de artigos mais famosas do Olavo é aquela que tem o nome Bandidos e Letrados. E quando ela estava saindo no jornal ainda, foi a época que ele lançou, o que na época era chamado Uma Crítica Aristotélica na Cultura. E o pessoal, sem ler a porcaria do livro sobre Aristóteles, que de falar nada, de praticamente nada da questão política, ele está ali propondo uma reordenação do que ele chama de discursos aristotélicos. O pessoal classificou logo de hate speech lá na década de 90, cara. A história está se repetindo, é a mesma coisa agora.
uma porcaria de um livro sobre filosofia, cuja expressão de crítica cultural e de filosofia política tá assim, já é um desdobramento, um dos últimos desdobramentos, e o pessoal fica classificando como obscurantismo, ou assim, eles só não censuram porque eles não podem, essa é a verdade. Não, eu tô até. Eu fiquei curioso, né? Que ele fala assim no final, né? Estou deixando de acompanhar as redes sociais e não comprarei nada do catálogo da empresa. Além, é claro, de alertar meus contatos sobre essa barbárie intelectual. Aí eu fui ver a quantidade de seguidores que esse sujeito tem. E ele tem incríveis 109 seguidores no perfil do Instagram dele. Puta que pariu, grande rede de contatos aí, né? Vai fazer diferença pra caralho. Cara, mas a verdade é que uma editora como essa aí, ela deve viver de 500 e 500 e 1.000 exemplares no máximo, saca? Então, dá pra até entender a certa prudência com que eles receberam esse tipo de, entre aspas, ameaça. Porque a gente sabe que... A gente teve um caso aqui, pô, do Saulo Pinto, Saulo Querpinto, esse professor aqui que agitou o pessoal da direita porra louca naquele evento de 3 anos atrás aqui no Maranhão, que resultou com a morte de um cara lá dentro das dependências da universidade. Às vezes esse cara, digamos assim, dá uma dentro, ele consegue criar uma narrativa, e tem post dele aqui que tem, sei lá, 10 mil compartilhamentos. Então faz algum sentido a editora ficar com um certo receio de cair num vórtice de difamação desse aí. Assim, mas por outro lado é porque não é um Alexandre da vida tomando de conta dela, porque é capaz, fosse eu o dono da editora, era capaz de eu responder de modo parecido com o cara que eu respondi 2 semanas atrás, que estava ameaçando espalhar assim, uma difamação dizendo que eu sou vacantista, que é uma mentira. O que eu fiz? Mandei uma foto de uma piroca dura no WhatsApp dele como resposta e bloqueei. Pelo amor de Deus, é um bando de viado, é isso que dá. Esses viados não... a terra não foi prometida aos viados, cara. Esses caras não são de nada e eles têm que ser colocados no lugar dele. E a melhor resposta nesse caso que se pode dar esse viado aí que fez essa boiolice no comentário da editora é exatamente a publicação do livro. Vai publicar, vai vender como água no deserto e estaremos todos muito felizes daqui pro final do ano, com essa pérola certeira. Ah, com certeza, com certeza. E a gente tem que chamar o Ronald pra vir pra esse podcast pra falar sobre o livro, né, cara? Cara, ele já prometeu pra nós, né? Essa é a verdade. Então, espectadores do 90 e pouco podcast, daqui pro lançamento do livro, o nosso ínclito Ronald Robson virá conversar conosco num podcast de 4 horas de duração. Ah, com certeza, com certeza. E Ronald e Alexandre, alguma mensagem de otimismo para os nossos ouvintes aí que ficaram até agora escutando nosso podcast? Eu vejo com rigor da tesalança acossar o francês, impaciente de lhe ver alcançar uma vitória tão capaz e tão digna de memória. Pau no cu da França, meu irmão. Aqui é Jerônimo de Albuquerque, porra. Lost out, beat up, dancing, found it. I found you somewhere round down there, right there. Lost and beat up, found it, dancing. I found you somewhere right down there, around there. Lost and found out, turned out. Daddy found out that you turned out how you turned out. If mama knew now how you turned out, you too wild, you too wild, you too wild, you too wild. I need you now. Love you, love you, love you, found you, I found right now, right now. Right now, if your mama knew how
firefight. Yeah, I feel you burning, everything's burning. Don't fly too high, your wings might melt. You're much too good to be true. I'm just bad for you. I'm just bad, bad, bad for you. Don't fool yourself, your eyes don't lie. You're much too good to be true. Don't firefight. Yeah, I feel you burning, everything's burning. Don't fly too high, your wings might melt. You're much too good to be true. I'm just bad for you. I'm just bad, bad, bad for you. Lost out, beat up, dancing, found it. I found you somewhere down there, right there. I was lost and beat up, turned out, burned up. You found me, they were hard, didn't know me. You were drawn in. I was lost and beat up. I was warm flesh on Caesar. You found me in your gaze. Oh, I found me, oh Jesus. I was too wild, I was too wild, I was too wild, I was too wild.